Quero que note uma coisinha. Aproximadamente no tempo em que Caim veio à terra, Abel apareceu na terra. Quero que você note. Aproximadamente no tempo em que Cristo apareceu na terra, Judas apareceu na terra. Aproximadamente no tempo em que Cristo partiu da terra, Judas partiu da terra. Aproximadamente no tempo em que o Espírito Santo caiu, o Espírito Anticristo caiu. Aproximadamente no tempo em que o Espírito Santo está se revelando aqui nos últimos dias, o Anticristo está se mostrando tal qual é, emergindo através de sua política e coisas tais. E aproximadamente no tempo em que o Anticristo se move plenamente em cena, Deus se move plenamente à frente para redimir tudo isso. Veja, simplesmente corre bem junto. E estão ambos lado a lado, Caim e Abel. O irmão Brana bate palmas uma vez. O corvo e a pomba na arca, Judas e Jesus. E assim vai. Você pode verificar. Somente aqui estavam Moabe e Israel, ambos. Moabe não era uma nação pagã, não, Senhor. Eles ofereciam o mesmo sacrifício que Israel estava oferecendo. Eles oravam ao mesmo Deus, exatamente. Moabe foi uma das filhas de Ló que se deitou com o pai e teve um filho. E esse filho foi chamado Moabe. E dele procedeu a raça de Moabe, o país de Moabe. E quando viram Israel, seu irmão redimido, vir, eles eram fundamentalistas, eram uma grande denominação. Israel não tinha denominação, moravam só em tendas e onde quer que fossem. Mas Moabe tinha os dignitários, reis e assim por diante. E tinham o Balaão ali, um falso profeta. E tinham tudo isso. E então foram lá para amaldiçoar seu irmãozinho que estava a caminho da terra prometida, indo à sua promessa. E ele foi e lhes perguntou: Posso passar pela vossa terra? Se minhas vacas beberem água, eu pagarei por ela. Se consumirem pastagem, nós pagaremos por ela. Ele disse: Não, tu não farás nenhum reavivamento como esse por aqui. Isso mesmo, tu não farás nada disso por aqui. E então, observe o que ele fez. Ele voltou na forma de Jezabel e desceu através desse falso profeta e levou os filhos de Israel ao erro e casou mulheres moabitas com Israel e causou adultério. E ele fez a mesma coisa nesta mesma era, na jornada, a caminho da terra prometida em que estamos. O que ele fez? O falso profeta se aproximou e casou e convidou a igreja protestante e causou denominações, exatamente o que fizeram lá atrás. O irmão Branda bate no púlpito 4 vezes. Mas o pequeno Israel continuou da mesma maneira. Deu voltas pelo deserto por longo tempo, e todos aqueles velhos guerreiros tiveram de morrer, mas seguiu direto para a terra prometida. Sim, sim, observe, todos de braços dados, pouco antes de cruzarem o Jordão. Eu gosto disso. Agora, estamos chegando a essa era agora mesmo. Aqui agora. Note, agora verificamos que o tempo, os últimos, eu disse, 3 anos e meio das 70 semanas de Daniel. Permita-me explicar isso um pouco mais detalhadamente agora, porque vejo alguém aqui que sempre observou isso e eu quero tentar explicar bem. Um professor. Note quando as 70 semanas vieram, quando Daniel teve a visão do tempo que viria e o fim dos judeus, mas ele disse que estavam determinadas 70 semanas. São 7 anos no meio disso. Ora, o Messias estaria aqui e seria tirado como sacrifício. Agora, foi exatamente isso que aconteceu. Então, Deus tratou com os gentios até tirar um povo para o seu nome. Então, logo a igreja gentia for apartada, ele arrebata a igreja. E quando fizer isso, a virgem adormecida, a igreja mesma, a noiva subiu. E a igreja mesma é colocada nas trevas exteriores,
onde há pranto e lamento e ranger de dentes. Ao mesmo tempo, a tribulação cai sobre este povo. E enquanto a tribulação está caindo, lá vêm estes 2 profetas de Apocalipse 11 para lhes pregar o evangelho, e pregam 1160 dias. Está vendo? Bem, é exatamente isso. Com 30 dias no mês, como o verdadeiro calendário tem, são exatamente 3 anos e meio. Essa é a 70ª parte de Daniel, última parte da 70ª semana, está vendo? Deus não tratou com Israel aqui, não, Senhor. Um irmão me perguntou, não faz muito, disse, devia eu ir a um irmão aqui na igreja, um precioso e estimado irmão, disse, eu quero ir a Israel, creio que há um despertar. Alguém me disse, irmão Brana, o irmão deve ir a Israel agora mesmo, eles enxergariam. Veja, não se pode fazê-lo. Eu fiquei de pé bem naquele lugar e pensei, aqueles judeus disseram, se este é Jesus é o Messias, disseram, vejamo-lo fazer o sinal de um profeta. Nós creremos em nossos profetas, porque é isso que eles devem ser. Que preparação, pensei, lá vou eu. Quando cheguei ali, bem perto dele, eu estava no Cairo. Eu estava com a passagem na mão para Israel. E eu disse, eu irei. Verei se perguntam isso, se podem ver um sinal de um profeta. Veremos se aceitarão a Cristo. Lewi Petrus, da igreja de Estocolmo, enviou-lhes 1 milhão de Bíblias. E aqueles judeus chegando ali, vocês viram o filme? Eu o tenho em rolo bem aqui atrás agora, 3 minutos para meia-noite. E aqueles judeus chegando do mundo todo, de todos os lugares, estão começando a se reunir lá. Depois que a Inglaterra tinha ido lá durante o tempo do general Allenby, no declínio da Guerra Mundial, no 2º volume, acho que é, e se renderam, os turcos se renderam. Então ele o devolveu a Israel, e tem crescido como nação, e agora é uma perfeita nação, seu próprio dinheiro, moeda, bandeira, exército e tudo mais, está vendo? E esses judeus, voltando para a terra natal, estavam, a primeira coisa, quando foram ao Irã, e lá para trazê-los, perguntaram, disseram que querem que os levem de volta a Israel, dar-lhes seu lugar, levá-los de volta à sua terra, Palestina, onde devem estar. E lembre-se, enquanto Israel está fora daquela terra, está fora da vontade de Deus, como Abraão, a quem foi dada. E quando eles não queriam embarcar naquele avião, nunca tinham visto nada igual àquilo. Houve um velho rabino que desceu lá, disse, nosso profeta nos contou que quando Israel fosse para o lar, seria nas asas de uma águia. No avião, a caminho para o lar. Lá está ele agora, edificando. A figueira restaurando. Amém. A antiga estrela de 6 pontas de Davi tremulando. Os dias dos gentios contados, sobrecarregados de horrores. O período da tribulação bem próximo. E de pé, bem aqui, e os selos sendo abertos, a igreja pronta para alçar voo nos ares. E a tribulação se estabelece. Então Deus desce e tira os 144.000 dali. Amém. Aí, é perfeito. Está vendo onde os selos trazem isto à luz agora? Veja, abrem isso. Agora, estes são os últimos 3 anos e meio para o povo. Também, se você notar, é o tempo em que Deus chamará esses 144.000 judeus nestes últimos 3 anos e meio. Veja, ele não tem tratado com eles de modo algum. Eles não têm tido profeta. Eles não aceitam crer em nada mais exceto um profeta. Não se os engana. Assim, eles ouvirão a um profeta. Sim, Senhor. E só isso. Isso. Deus lhes disse isso no princípio e ficam exatamente com isso. Ele disse, o Senhor teu Deus suscitará um profeta no meio de vós, como eu. Moisés disse isso, e disse, a ele ouvireis.
e qualquer que não ouvir a este profeta será cortado do povo. Isso mesmo. E veja, seus olhos tiveram de ser cegados, ou eles o teriam reconhecido. Ao invés disso, estando cegados, eles foram. Isso permitiu que Satanás os pegasse e dissessem: Ele é adivinho, Beelzebu, que seu sangue caia sobre nós. Sabemos que ele não é ninguém especial, está vendo? E o pobre povo foi cegado. Essa é a razão porque o grupo de Eichmann e todo aquele grupo foi morto lá no passado. Tinham direito de entrar. Seu próprio pai teve de cegar seus olhos de modo que pudesse nos acolher. Essa é a coisa mais patética nas Escrituras, praticamente. Imagine só ali os judeus pedindo o sangue do seu próprio pai, seu próprio Deus, pendurado ali sangrando. Veja, ali eles o crucificaram. A Bíblia diz, essas são 4 das maiores palavras. Veja, ali, Jerusalém, a cidade mais santa do mundo. Eles, o povo mais santo do mundo, crucificaram a morte mais brutal do mundo. Ele, a pessoa mais importante do mundo, está vendo? Por quê? O povo religioso, a maior religião do mundo, a única religião verdadeira do mundo, encontrava-se ali crucificando o próprio Deus que a Bíblia deles disse que viria. Por que não viram isso? A Bíblia nos diz que Deus os cegou de modo que não pudessem ver. Ele disse: Quem dentre vós pode me acusar de pecado? Em outras palavras, se eu não tenho feito exatamente o que está predito para eu fazer, então dizei-me. Pecado é incredulidade. Ele fez exatamente o que Deus lhe disse, mas não puderam ver isso. Agora, quando se fala ao povo, é bem como jogar água nas costas de um pato. Estão vendo o que quero dizer? É deplorável quando se vê estas nações e pessoas, a maneira como fazem, tanto formalismo e religião. Mas não nos diz isso o Espírito Santo? Eles serão obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e sem amor para com os bons. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam o poder do Evangelho. Disse: dos tais afasta-te deles.